E são muitos os protocolos e passos que precisam ser dados. Existem listas de tarefas que precisam ser cumpridas pelas empresas que têm mais de 20 funcionários e uma versão simplificada para quem tem menos funcionários. Nós vamos entender um pouco mais desse passo a passo com a doutora Tatiana Chaves, ela que é da Anvisa, da Vigilância Sanitária Estadual, e traz informações para nós. Doutora Tatiana, boa tarde, obrigado por mais uma vez atender a TV Cidade Verde. Qual é o peso que esse protocolo tem, essa cartilha de atividades tem, para que a abertura possa acontecer? Obrigada a você, Joelcio, e a todos os ouvintes. Eu queria, antes de responder precisamente tua pergunta, esclarecer, eu acho que uma situação que está muito dúbia na cabeça das pessoas. Nós temos o quê? Duas situações, critérios. Quem decide os critérios do retorno, da flexibilização de todas as atividades econômicas é o Comitê de Operações Emergenciais Municipal e o Comitê de Operações Emergenciais Estaduais. Estadual, no caso do Piauí, que é um grupo de técnicos da Secretaria de Saúde, de pesquisadores, que avaliam o que é risco. Risco epidemiológico, em torno de 70%, avalia o risco sanitário, o risco da saúde ocupacional desse trabalhador no momento do seu retorno àquela atividade e o risco econômico. Isso é a questão do critério. Do outro lado, que é outra fase do processo que nós precisamos ter a compreensão, é que todas as empresas, independente da quantidade de funcionários, e independente se ela está. Vocês estão nos ouvindo, Joelson? Sim, consigo ouvi-la, porque a senhora fez uma pausa. Tudo bem, é porque foi feita uma pausa e eu pensei que a internet tinha caído. Não, perdão a todos os ouvintes. Então, independente da quantidade de trabalhadores, então eles vão ter que realizar, em cima do protocolo que será disponibilizado pela Vigilância Sanitária, pelo governo. E aqui, Joelson, chamando a atenção que esses protocolos estão sendo construídos de formas parceiras, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, a Fundação Municipal de Teresina, com a presença efetiva da equipe da Vigilância Sanitária do município de Teresina, sendo discutido com as vigilâncias municipais, com a presença do Conselho de Secretários Municipais, o COSEMES. Então, na verdade, nós estamos fazendo de uma forma bem participativa, a própria sociedade pôde participar da questão da consulta pública que nós fizemos do protocolo geral. Para você ter uma ideia do protocolo geral, foram 1.187 sugestões. Nós estamos colocando hoje, divulgando todas as sugestões que foram aceitas, que eram pertinentes conforme a legislação da OMS, do Ministério, da Anvisa e das secretarias, foram acatadas, e as que não puderam ser acatadas porque não se tratava de medida eminentemente sanitária, nós justificamos porque não deveriam ser acatadas. Então, foi uma forma de construção. Nós tivemos aí a participação do segmento de empresário, da sociedade, de trabalhadores. Então, esses protocolos, eles serão disponibilizados para que as empresas entendam que elas têm que cumprir. Em relação a quê? Que foi a sua pergunta sobre o protocolo. Ela tem que atender desde a questão de treinar o trabalhador, de orientar o trabalhador sobre o uso de EPI, de orientar sobre o uso de máscara. O que nós estamos colocando, Joelson, na verdade, no protocolo para quase todas as situações das empresas, inclusive as próprias igrejas, colocando a possibilidade de disponibilizar lavatórios na entrada dos serviços, com sabão
e com água disponível para a higienização das mãos, no tempo adequado, em cerca de 30 a 40 segundos. Quando não for possível o álcool gel, estamos colocando a questão do distanciamento, que são as medidas que deve haver a demarcação, tanto no chão como a demarcação entre cadeiras, que deve ter uma distância de 2 metros, e a intensa desinfecção do ambiente, que é justamente pelo menos uma borrifação com hipoclorito a 1%, em média de altura 1,80 m. Isso assim, eu estou te falando de uma forma bem resumida, de que são obrigações das empresas de um modo geral, e aí nós temos as obrigações para o trabalhador e para os clientes que vão procurar esse serviço. Quer dizer, pois não, Livaldo. Doutora Tatiana, eu percebo aí que a senhora tem realmente um plano complexo, bem elaborado e tudo mais. Agora, por que não tem assim a adesão das prefeituras, a começar aqui por Teresina, que agora há pouco nós mostramos uma reportagem ainda com ressalvas do Comitê Municipal para o retorno às atividades, essa flexibilização. Por quê? É isso que eu te coloquei, Elivaldo. A adesão da prefeitura, ela não está relacionada às medidas sanitárias. A adesão da prefeitura, ela está voltada para os critérios, justamente porque nós temos ainda uma ascensão no número de casos. Todos nós temos uma preocupação na quantidade de leitos de UTI ocupado. Então, isso daí são os critérios do retorno. Teresina está participando efetivamente da construção das medidas sanitárias. É tanto que todas as empresas que são essenciais, que já estão em funcionamento, elas também terão que fazer seu plano, anexar no sistema. Esse sistema foi inclusive um sistema em parceria com a Prefeitura de Teresina, que é o sistema PRO-Piauí, para ser anexado o plano. Aí as vigilâncias sanitárias de todos os municípios vão poder avaliar o plano enviado pela empresa, as evidências colocadas pela empresa, receberão um número de protocolo no momento que será anexado e, de acordo com os critérios dos comitês, essas empresas já poderão funcionar conforme os decretos de liberação. Doutora Tatiana, já existe um endereço eletrônico que essas empresas podem consultar para saber os passos que precisam dar e o local onde elas vão aderir a esse protocolo? Existe sim, Joélio. Ele está em conclusão, eu acredito que está em testes. O manual está sendo concluído até hoje, é o www.propiauí.pi.gov.br. Lá eles vão anexar o plano ampliado, que é o plano para as empresas que têm mais de 20 trabalhadores. Essas empresas são empresas mais robustas, ela tem a representação dentro dela de um médico de trabalho, de um engenheiro do trabalho, de um técnico de segurança do trabalho, mas eles vão seguir apenas os itens que estão no protocolo, tá? De fácil identificação. O protocolo ele é muito educativo, orientativo. E para as empresas com menos de 20 trabalhadores, será o plano simplificado. Nós já estamos colocando no protocolo o modelo do plano, que é apenas você vai colocar a logomarca, identificação do estabelecimento e responder em sequência as orientações que você está seguindo dentro do seu estabelecimento. Nós temos também no protocolo, Joelson, o anexo 3, que se refere ao monitoramento do trabalhador diário. Por exemplo, você vai chegar na TV e vai ser avaliado a sua temperatura diariamente. E vai ser perguntado a você também pelo sistema se você tem apresentado algum sintoma, quais os sintomas e se você teve contato ou não com uma pessoa que está com Covid. Caso isso aconteça, você vai dar o endereço e a vigilância epidemiológica estará fazendo busca ativa, que dessa maneira nós temos a probabilidade
de reduzir e conter a propagação do vírus. A senhora falou que existe também obrigações para a população, para o empregador. Eu até arrisco aqui, o Elivaldo estava falando aqui, quando a senhora estava explanando sobre os dados das empresas, tem um simplificado com 20 e outro mais complexo. Eu arrisco dizer que a maioria das empresas vai para o simplificado, não é, doutora Tatiana? Acredito que a maioria das empresas hoje da nossa economia tem menos de 20 funcionários. 80%, Joelson, e a importância é realmente essa, é que essas empresas não tenham nenhuma dificuldade para preencher o formulário. Essas empresas vão colocar que evidência? Vão colocar se na empresa tem alertas informativos sobre o uso de máscara, sobre a questão do distanciamento, sobre a orientação de higienização das mãos. Então, se ele treinou a equipe, então ele tem uma lista de frequência. Então, é uma coisa bem prática. O nome protocolo parece ser uma coisa problemática, difícil de ser cumprida, mas não é. Nós estamos fazendo de uma maneira. Qual é o nosso objetivo enquanto todos nós hoje no mundo inteiro? É reduzir a propagação do vírus. Então, a gente tem que ter condições de que, a partir de que medidas sanitárias possam minimizar, então nós não vamos exigir complexidade num documento, nós vamos exigir que as medidas sejam cumpridas, porque só assim nós teremos essa contenção do vírus. E aí você também perguntou sobre a questão dessa situação do plano, que 80% das nossas empresas, elas vão atender e vão poder ver o trabalhador ao chegar, fazer as orientações, disponibilizar todo esse anexo no sistema, as vigilâncias vão baixar aquele arquivo e nós vamos acompanhar. Então, nós vamos ver, por exemplo, a TV Cidade Verde, ela fez o protocolo? Fez. Quais as medidas que ela usou? Vamos ver que evidências ela botou. Ela colocou uma lista de frequência de um treinamento, ela colocou fotografias. Então, isso comprova que as medidas estão sendo seguidas. Caso a TV Cidade Verde não esteja atendendo, o que é que a gente vai fazer? Procurar aquela empresa e perguntar quais as dificuldades que está tendo de cumprir as medidas. E todas as vigilâncias, as secretarias, tanto do município, dos 224, como do estado, está à disposição para treinar, para orientar todos os segmentos para que a gente consiga, quando retornar, ser de maneira segura. E aqui uma observação, Joelson, uma responsabilidade compartilhada. Não adianta a empresa cumprir tudo isso se a gente tem uma pessoa, um cliente que vai à empresa e ele não está cumprindo nenhuma medida dessa. Então, tudo que está sendo feito pela empresa, ele vai ser simplesmente desmoronar por uma pessoa que chegou contaminada e propagará o vírus. 15 minutos, uma pessoa sem máscara no ambiente, ela pode propagar o vírus e, a partir daí, a gente ter um risco de contaminação grande naquele local. Agradecer a doutora Tatiana Chaves, muito obrigado pela participação aqui conosco, da Anvisa, nos ajudando a entender um pouco mais desse passo a passo que precisa ser dado por empresas, por empregados e por clientes a partir de agora, para que tenha-se uma abertura gradual. Muito obrigado pela atenção, doutora Tatiana, que tem trabalhado tanto e ainda assim nos atende aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigada a vocês, fiquem com Deus. Amém. Está aí então, doutora Tatiana, trazendo essas informações, Elivaldo. E nós colocamos aqui no nosso telão as informações. Quais são os protocolos que estão sendo montados agora? São 22 protocolos em construção e em discussão. Cadeia da construção civil, é um protocolo específico, a indústria de transformação de materiais de construção, indústria de transformação de máquinas e equipamentos, setor automobilístico, segmento comércio e reparação de veículos automotores, transporte de passageiros, esse vai ser muito complicado, mas necessário porque você tem pessoas aglomeradas, né? Você tem um protocolo realmente muito difícil, mas está saindo, consultórios ou clínicas médicas, esse que já está quase pronto,
É verdade, De bem consultório de adiantado. clínica médica está bem adiantado. Serviços odontológicos, serviços de fisioterapia, serviço de psicologia também, vai abrir mais com protocolo, serviço de fonoaudiologia, nutrição, laboratórios, serviços de radiodiagnóstico, clínicas e consultórios veterinários também elaborando o seu protocolo, pet shops, serviço de assistência social, farmácias e drogarias, indústria de transformação têxtil, comércio atacadista. Lembrando que alguns desses setores, como por exemplo o comércio varejista, no caso da alimentação, já está funcionando. Então, você tem supermercado funcionando, você tem, no caso do comércio de farmácias e drogarias também funcionando, os restaurantes que ainda não abriram, e as igrejas e templos também, que está na lista aí dos últimos para serem abertos. Lembrando que nós teríamos aí o protocolo esportivo, né, Livaldo Barbosa? Por enquanto, as atividades esportivas no Brasil paradas, mas, por exemplo, Alemanha, Coreia do Sul, Portugal já está tudo já mundo já. Inglaterra e outros países europeus. Agora, interessante aqui que não é tão simples assim. Perceba que a flexibilização que acena aí para 3 setores da economia, do ponto de vista macro, construção civil, automotivo e saúde, geraram 22 protocolos. Ou seja, há uma segmentação dentro dessas áreas e que exige assim, uma atenção redobrada por segmento. Ou seja, não é tão fácil assim você ter esse olhar para um retorno planejado considerando as peculiaridades de cada segmento da economia.